mais novos, meus mais velhos, meus iguais. Peço licença aos nossos ancestrais. Peço licença ao Senhor da comunicação, ao Senhor dos caminhos, Laro Yeshu, para que a gente possa iniciar o nosso terceiro episódio dos Diálogos com a Diversidade, projeto selecionado no edital Prêmio do Seu Dito da Congada, na LAB 2020, e onde o Instituto Girassol convida lideranças e a comunidade para dialogar e apresentar novos olhares da sociedade sobre igualdade, resistência, educação, espiritualidade, direitos humanos, tradição de matriz africana, cultura e a diversidade que temos na nossa sociedade para uma construção da sociedade consciente e de paz. Realização Instituto Girassol, AIE Inteligência, Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, Ministério do Turismo, Lei Aldir Blanc, apoio da APEC, Rádio Web José, Alvo Com. E hoje nós temos como convidado algumas lideranças religiosas. E os nossos convidados de hoje teremos o tema sobre a espiritualidade, sobre a religiosidade, e que é um tema que vem causando na sociedade um certo desconforto muitas vezes, né? Por conta da intolerância, da falta de empatia, e é um pouco sobre isso que a gente vai conversar um pouco sobre hoje, né? Sobre isso que a gente vai conversar. E convidamos a Yanádia Ominodô, de Ologunedé, historiadora, funcionária pública, palestrante, ativista e alorixá à frente da CRIALO, Comunidade da Compreensão e Restauração Ileaxé Ologunedé. Peço vossa bênção, a bênção Iá, peço um pouco de agô, peço porque às vezes a gente tem um pouco de nervosismo quando a gente está transmitindo, né? A gente está num campo muito novo para a gente está se habituando, a gente está aprendendo a lidar com essa nova maneira de se comunicar, né? Então, às vezes, eu tenho um pouco ainda de uma certa dificuldade, mas estamos vencendo uma a uma. Então, passo a palavra à senhora Iá para suas considerações, enfim, sua explanação e sua contribuição. Agradeço a aceitar o nosso convite, muito agradecido à indicação do professor Elcio, da Casa de Airá, nosso irmão, nosso parceiro muito querido e amado, que Xangô sempre o ilumine, e a palavra é sua, Iá. Agradeço, seja bem-vinda. Bom, eu começo por dizer que a gratidão é sempre minha, né? A gratidão é sempre toda minha, a bênção de todos e de todas indistintamente, né? Que Exu nos permita uma comunicação recíproca, né? Eu também, do lado de cá, confesso que ainda tenho também algumas dificuldades, porque habituada a falar presencialmente, a gente teve que se adaptar aos novos tempos, mas a gente segue tentando. Eu fico imensamente grata, né, quando, sobretudo, a gente pode falar por nós mesmos. Eu costumo dizer que ninguém pode falar por uma pessoa de terreiro se não for uma pessoa de terreiro. Ninguém pode falar sobre as nossas práticas se não as praticam. Ninguém pode falar do que se trata se nunca ouviu falar. Então, a gente vive uma sociedade, eu acho que, sobretudo, né, nesses tempos tão sombrios e mais recentes que a gente tem vivido, a gente vive uma sociedade de relações líquidas em todos os sentidos, né? De relações descartáveis, né? E que vai, sobretudo, na contramão do que está posto nas nossas comunidades, né? Quando a sociedade aí fora
objetifica o corpo da mulher, a comunidade de terreiro reverencia esse corpo dessa mulher, esse ventre, né? Quando ela cultua, né, seus orixás femininos na sua plenitude, Oxum, Emanjá, Euá, Obá, e empodera essas mulheres, coisa que a sociedade aí fora, de certa forma, né, e quase na sua totalidade, infelizmente quem nasce no nosso país nasce branco, heteronormativo e cristão, né? Então, fugir dessas regras é o que a comunidade de terreiro faz cotidianamente, porque uma comunidade de candomblé, uma comunidade de terreiro, é um quilombo de resistência. E hoje em dia, sobretudo, quilombos mais urbanos, né? O meu, por exemplo, está num bairro muito urbanizado, e é necessário viver com esses aspectos que é um contraponto, né? A contramão de tudo que está aí fora. Então, a gente tem, quando a nossa sociedade, a sociedade que está posta, ela descarta o velho, né? Enquanto a comunidade de terreiro reverencia esse velho, porque ele é um griot, né? A sabedoria está contida naqueles que chegaram primeiro, naqueles que fizeram o nosso caminho primeiro. A criança que é tão descartada na sociedade, para nós é a nossa continuidade. Então, essa criança ela é reverenciada. Então, não é uma tarefa fácil, eu digo isso pela minha experiência de candomblé, porque candomblé é o quintal da minha casa, né? Eu sou filha de Alorixá também, eu tenho 40 anos de candomblé. Então, eu digo que é muito difícil, sobretudo eu vejo na comunidade que eu estou à frente hoje, que é uma comunidade jovem. Eu passei 20 anos como iaquequerê na casa da minha mãe biológica, na casa do Ogum, né? Até que Logum Edé quis a casa dele, porque eu já sabia disso desde os 14 anos de idade, que mais cedo ou mais tarde eu teria que assumir o meu sacerdócio. Relutei o que pude, não porque eu não gosto do que faço, mas exatamente por saber a dor desse lugar que a gente ocupa. E eu tenho que salientar que não é um fardo, para mim não é um fardo, é sobretudo um prazer. Mas quando eu falo da dor, eu falo da dor de pessoas que nos chegam, né? Estão quebradas, né? Com as suas asas estão quebradas, estão impedidas de voar, né? Com os seus corpos marcados, né? Pelo racismo, né? Pela falta de compreensão, pela tristeza mesmo que assola todo tipo de preconceito que a gente vive, e, sobretudo, o racismo, né? Estrutural, o racismo que faz com que cada vez mais os nossos corpos pretos sejam sempre os primeiros a serem derrubados, né? Infelizmente. Então, eu vejo hoje, sobretudo aqui, que a minha comunidade é muito jovem. Eu costumo até dizer que a Casa de Logum Edé é a casa dos artistas. Eu tenho muitos artistas aqui, muitos cantores, tenores, cantores líricos, atores, e uma população da casa que não chega aos 40 anos. Então, é uma população jovem. Então, eu sei de perto o que é a dor que essas pessoas vêm enfrentando por conta dessa liquidez, né? Que a sociedade está aí fora, onde tudo é muito descartável e tudo é muito mercadológico, né? Tudo se compra, né? Sexo, droga e rock and roll se compra, né? Se compram pessoas, né? Você tem aplicativo de pessoas, né? Que estão ali como uma mercadoria, como algo que você simplesmente escolhe. Então não há afetos, né? E as comunidades de terreiro são baseadas nos afetos, no abraço, nas trocas, né? No que você é possível a partir de si mesmo, porque o candomblé tanto não é proselitista, do ponto de vista religioso, ele não tem esse movimento de conversão, como ele também não terceiriza, né, os seus problemas. Um Maialorixá, um Babalorixá, ele nunca está na posição de dizer o que o seu filho vai fazer, ele vai ensinar o caminho, né, porque o que a comunidade espera, o que nós esperamos do candomblé é que as pessoas se empoderem de si, né?
porque é a partir delas mesmo que ela vai encontrar resposta para as muitas dúvidas, né, para as muitas frustrações do que está aí fora, porque eu costumo dizer, e eu digo por mim, né, por esse tempo de candomblé que eu pratico, que candomblé é a minha vida, né? Então, eu sou essa pessoa que eu sei de onde eu vim e eu sei para onde vou, e eu não me vejo em outro lugar. 1000 vidas eu tivesse, 1000 vidas eu queria estar dentro do candomblé, porque esse é o meu lugar, né? Foi o lugar que me fez ser inteira. Então, quando a gente pensa no que tá aí fora e a gente se permite dizer que dá para ser diferente, porque as comunidades de terreiro fazem isso com maestria. Estou aqui emocionado com tua fala, com tua contribuição, apesar de não nos conhecermos pessoalmente, é muito do que a gente vive realmente. Eu acho, tenho certeza disso, sabe? E me vi muito no que a senhora acabou de colocar. Fui que querer de uma casa que acabei, né, de receber de herança, uma casa muito antiga, diferente da senhora, tem pessoas muito antigas na casa, temos uma população jovem, sim, crianças, mas que nasceram dentro da casa, e eu tenho muito a agradecer a sua contribuição, foi realmente incrível. Vamos evoluir, mas porque a gente precisa falar um pouco mais sobre o nosso território. A gente precisa falar sobre essa nossa apropriação, né, dos nossos territórios. Eu convidei até um capoeirista, um outro ogã da casa, para ele contribuir, mas ele está num evento lá no Imbu, porque ele é muito isso do que eu gostaria de exemplificar. Ele dá aula nas praças, ele dá aula em presídio, ele dá aula dentro da roça de candomblé, ele dá aula na escola, ele apropria-se do território e ele vai passar a mensagem dele. Ele vai dar aula de capoeira, ele fala do orixá, ele fala da nossa cultura, né? Então ele transmite como nós aprendemos, né? De uma maneira oral, de uma maneira um pouco mais didática, usando até dos griots, né? De uma maneira um pouco mais organizada, vamos assim dizer, dentro da pedagogia griot. E, olha, ele é muito rico. Vou falar dele, que é o Olga Pererê, né? Ele está eu convidei para ele participar desse diálogo hoje, mas ele está numa corrida muito grande e eu acho que eu deixo registrado a minha admiração por esse Ogan, por essa pessoa, por esse professor e mestre de capoeira, que é do Forças Unidas, do Imbu, Cotia e aqui de toda a região. Então, é sobre essa apropriação que depois, logo ali na frente, a gente volta a falar. Iá, agradeço muito sua contribuição e agora eu gostaria de passar a palavra para uma Ibome, uma pessoa antiga dentro da nossa roça, do Ilê Axé, Aie Xangô Ojueuá, também conhecido como Tenda de Caboclo Girassol, Instituto Girassol. Passo a palavra à nossa querida Ebome, Hilda Carvalho, psicanalista, terapeuta floral, cofundadora do Sistema Essências da Terra, que é brasileiro. Eu gostaria de passar a palavra à nossa Ebome Mutumbá, a Embaixo. bênção, e fala-se um pouco sobre a sua experiência, como é a sua visão espiritual, como é esse se apossar do território, né, das nossas cachoeiras, enfim, da nossa natureza, que é o nosso território onde a gente vive. Agradeço, Iá. Bom, boa tarde a todos. Eu acho que a gente pode, talvez, resumir tudo isso falando da questão da identidade, né? Porque
repetindo um bordão que muitos sabem, né? A nossa natureza interior é só um reflexo da natureza exterior, e a natureza exterior é um reflexo da nossa natureza interior. Então, o que a gente pode dizer é que todos os conflitos, posso dizer todos, os conflitos, as tristezas, as angústias, as ansiedades, as adições por drogas, ou seja lá o que for, os desequilíbrios, tudo isso tem um fator em comum, né? Inclusive, principalmente, a questão do preconceito, né? A gente inclui nisso, que é o quanto a gente, como povo, né? E aí eu estou englobando todos, o quanto que a gente tem se afastado da nossa natureza. E quando a gente olha por toda essa luta, para toda essa luta da preservação da natureza, que é uma luta que ela não deveria existir, porque ela é tudo, ela é o todo. Essa questão da destruição da natureza e que nos pede uma luta por ela, na verdade, é só um reflexo de quanto cada um de nós estamos distanciados da gente, do nosso propósito, daquilo que nós viemos fazer aqui no planeta e do quanto que a gente precisa lutar para se consertar. E o que é a gente se consertar? A gente se consertar, e aí sim a natureza vai ser consertada, e vice-versa, é a gente se conectar com aquilo que nós somos. Hoje em dia, mais do que nunca, a gente somos ditados por padrões, e é dentro do padrão e é fora do padrão, né? E aí a pessoa se volta para o de fora, almeja aquilo que ela não é, almeja aquilo que ela não tem, e aí, cadê a essência? Né? E aí eu acho importante fazer uma ponte, né? Porque eu sou psicóloga e psicanalista, sou psicóloga com formação em psicanálise, porém a gente vê no candomblé a linguagem é a mesma, estou no candomblé há quase 30 anos já. A linguagem é exatamente a mesma. O que muda é a forma de falar, talvez. Por quê? Porque a gente sabe que a loucura, a depressão, o suicídio, o uso de drogas, o que é? É simplesmente um distanciamento daquilo que somos. Porque quanto mais a gente se distancia daquilo que a gente é, mais perde-se o porquê de estar vivo. Dá para concordar com isso? Porque se eu estou aqui para ser eu mesma, e eu não sou eu mesma, porque eu, por N motivos que a gente pode até conversar em outro momento, qual o sentido de estar por aqui? Qual o sentido de ser feliz? Então, essa ideia que se vende, que ser feliz é isso, é aquilo outro, ser feliz é exatamente a gente ser aquilo que a gente é, porque a partir disso, a gente tem as armas, entre aspas, as armas brancas, né, para sustentar todos os conflitos que a vida traz, todas as questões trabalhosas que a vida traz, e chegar exatamente no ponto que a Yá falou há pouco, que é a felicidade de poder estar num lugar aonde você se identifica completamente, aonde você consegue e é a sua própria essência. E falando um pouco disso, defendendo meio essa bandeira, entra um trabalho que nós temos dentro do Instituto Girassol,
que é exatamente o trabalho com as essências florais, né? É um remedinho, entre aspas, feito a partir das flores, que traz para aqueles que o tomam gradativamente, né, esse acolhimento da personalidade pelo eu interno, até que as duas possam se fundir, se tornar um só, e a gente poder ser aquilo que a gente é e manifestar aquilo que a gente veio fazer aqui. Então, o nosso trabalho, ele começou com o desenvolvimento dos florais, e até hoje, há 30 anos, a gente faz essa distribuição dos florais dentro da nossa casa, como uma forma realmente de despertar, de ajudar cada um de nós a despertar o melhor que existe em si, dentro de cada um, porque a pressão para a gente ser diferente do que a gente é muito forte. E não é só politicamente, não é só no externo, é dentro de casa também. Então, quantos desvios a gente vê dentro de casa que vem do fato de que não existe aceitação da pessoa, do filho ou da filha ser o que é. Às vezes a pessoa já nasce trazendo na sua bagagem espiritual também essa não aceitação por aquilo que é, ou pela cor da pele, ou pelo sexo, ou pela questão cultural e social onde nasce, N coisas. Então, eu acho que essa é uma questão muito importante da gente lutar por ela, né? E na medida em que a gente internamente cresce, a natureza volta a resplandecer, porque os orixás são tudo, né? Tudo volta a ser o que era. Mas a gente é que precisa mudar para que isso possa acontecer. Isso tudo, no final, é uma grande lição para a humanidade. Se dar conta da realidade e não do acessório. Acho que é isso. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, eu estou à disposição. Muito profundo, agradeço, Ebony, e é sempre um prazer ouvi-la. E essa sua contribuição fala muito sobre um território que é sobre nós mesmos, e a gente tem que lembrar de nos incluirmos. A gente muitas vezes se esquece que somos parte. A gente olha muito para fora, para o entorno, e a gente não se empodera, que é uma palavra que está muito em voga, da natureza, daquilo que somos, do que viemos fazer. E fico muito feliz, né, de tê-la aqui dentro do trabalho social, do trabalho dentro do EGBE, da nossa comunidade, cuidando de nossas crianças, cuidando da nossa família. E eu fico assim, hoje está muito, as emoções estão muito afloradas, né, num dia muito especial hoje para nossa casa, porque a gente saudou os nossos ancestrais hoje pela manhã. E para quem conhece, né, de uma roça de candomblé, a gente começa muito cedo, logo já fazendo a nossa oferenda a Exu e cuidando da natureza, cuidando dos nossos cantos, cuidando, né, saudando a nossa natureza, porque são os nossos orixás, né? E gostaria de convidar para quem está nos assistindo, para de repente, num outro momento, porque eu convidei algumas outras lideranças religiosas, porque dentro do nosso candomblé a gente é muito diverso. E é um pouco disso que eu gostaria que a gente sentasse, não para discutir diferenças, mas para a gente se acolher. Porque o candomblé brasileiro, nascido e criado aqui no nosso Brasil, é essa mistura, essa miscigenação,
é exatamente o que a gente vive. E um pouco do que eu vejo, porque eu pisar no chão de Angola, eu fui pisar no chão de Queto, fui pisar num chão de Nagô, fui pisar num chão de Jeje, e a natureza é o que nos rege, né? Em Yorubá a gente chama de orixá, que é a energia vital, o axé, a energia que nos conduz, que nos eleva, que tem a ver com o tema de hoje, quando a gente fala de religião, não diminuindo a nossa tradição, porque a nossa tradição é muito ampla. A nossa tradição, ela é muito rica. Então, ela é o alimento, ela é a saudação ao nascer do sol, ela é como se cultua, né, as nossas habilidades, como a gente cultua orixá dentro do nosso cotidiano. Isso é muito rico. Dentro de uma reza, dentro dos afazeres, na roça e fora da roça, né? E falando dessa riqueza, eu gostaria de enfatizar sobre políticas públicas e falar sobre os objetivos de sustentabilidade, né? Objetivos de desenvolvimento sustentável, que é objetivos chamados ODS da ONU. E hoje nós estamos trabalhando o item 10, que é redução das desigualdades, e o item 16, que é paz e justiça. Aproveitando, falando das políticas públicas, hoje a Umbanda, Candomblé e outras religiões afro-brasileiras significam ao IBGE 2% da nossa religião. 2% do universo da religião brasileira. 50% é católico, 31% é evangélico, 10% não tem religião, 3% é espírita, 2% é Umbanda, Candomblé e outras religiões africanas, brasileiras, né, com matriz africana, 1% ateu, 0,3% judeus, né, judaico-cristão. Peguei esse gancho do que a Ailda disse com relação às políticas, né? Porque é importante na sociedade que a gente vive, intolerante, nesse momento, botar um pouco de reflexão no que acontece no Rio de Janeiro, no que está acontecendo no Nordeste, que é muito triste, a invasão, né, dos nossos terreiros, dos nossos territórios, com uma intolerância, com crime de invasão. E aí a gente está falando do Rio de Janeiro, do Nordeste, são territórios muito longes, aí eu falo para vocês. Isso também acontece aqui em Itapevi, isso também acontece aqui em Jandira, isso também acontece aqui no Agreste, em Vargem Grande Paulista. E nós estamos num território, hoje, Cotia, que ele é turístico-religioso. Então pedimos a esses senhores, né, governantes, que nos protejam, nos dê voz de uma delegacia onde a gente possa procurar os nossos direitos quando isso acontecer. Porque estamos e somos vulneráveis a essa sociedade, sim. E falo nisso porque, por mais que a gente venha de uma ancestralidade de guerreiros, de imperadores, o mundo que a gente vive hoje, a sociedade que a gente vive hoje,
nos coloca dentro de uma minoria, tristemente, que não nos respeita, porque somos minoria, questiono essa minoria, porém, peço novamente, encarecidamente, às autoridades, olhem por nós. Nós também participamos dessa sociedade. Nós também temos direito ao território. Nós cultuamos as nossas cachoeiras, que é nosso Oxum, as nossas águas sagradas, que é nossa Mãe Iemanjá, o nosso ar, que é nossa Oiá, a nossa terra, o sol, tudo para nós, dentro da nossa tradição, é sagrado. Bom, eu peço aí, William, para a gente soltar um vídeo da nossa convidada, Ana Cariri, que é uma indígena, também muito ligada à natureza, às artes, a projetos culturais. É uma querida. Ana, fico muito agradecido por ter mandado a sua contribuição mais uma vez. E logo em breve espero que a gente possa estar ao vivo. Você é muito ocupada, mas sempre te agradeço a sua contribuição. E é muito importante a voz da diversidade e o respeito e a igualdade a todos. Por favor, William. Sou Ana Cariri, eu faço parte da retomada dos Cariri Velhos da Paraíba. Muito feliz de estar aqui contribuindo com esse projeto que foi contemplado pelo edital, né, da Lei Aldir Blanc. Diálogo com a diversidade pelo Instituto Girassol e todos os parceiros que estão aí contribuindo. Então, fico muito feliz de ter sido convidada. Deixo aqui uma mensagem, né, dentro desse momento ainda de pandemia que nós estamos vivendo. Essa mensagem que precisa realmente trabalhar esse diálogo, essa diversidade, dentro dessa diversidade cultural, o respeito entre os povos, entre as raízes, né? Ter a certeza que esse momento é um momento de ser e não de ter, de buscar possibilidades para um mundo melhor e também contribuir com a Mãe Natureza. Agradecemos, Ana, e espero logo em breve como a gente vem falando, esse projeto, ele foi contemplado por um edital, mas ele vai ter continuidade. Então, ele nasce dentro de uma oportunidade e ele terá continuidade para esse diálogo com a comunidade, com as lideranças e com temas importantes, para dar voz ao nosso povo, sim, né, de candomblé, de matriz africana, na sua diversidade, e todos os outros caminhos, né, da cultura, dos direitos humanos, e de qual tema e pauta foi importante para nossa comunidade. Eu gostaria de devolver a palavra à Yanádia para ela falar um pouco sobre a comunidade dela, no sentido de empoderamento, de como é estar num candomblé, numa roça, dentro de um bairro, e como esse bairro contribui, como ele te abraça, né? Como a Iá lida com o seu território, como é o seu pertencimento ao território, Iá? Bom, onde eu estou, eu divido, né, o terreiro com o local onde eu moro.
Agora eu sou inquilina do Axé. Mas eu já estou aqui neste mesmo lugar há 21 anos. A comunidade, ela nasce aqui há 6 anos atrás. Então, eu já tinha uma relação amistosa, né, com a vizinhança, com o entorno e tudo mais, então eu não tive problemas, não tenho tido até aqui, até porque também eu costumo tocar sempre de dia, né, eu nunca toco à noite. Normalmente, os meus candomblés são feitos a partir das 3 da tarde, e eu acho que é isso que é muito bacana no candomblé, quando a gente pensa nessa adaptabilidade, né? Porque o candomblé ele é muito adaptável. Então, você tinha aí, em alguns momentos, né, o candomblé que era tocado nos locais mais distantes possível para não chamar a atenção da polícia, para não chamar a atenção do entorno. Hoje a gente tem essa possibilidade de ter os nossos quilombos, né, de forma urbana. Eu sei que não é uma regra, é uma exceção. Não é uma regra que esses candomblés urbanos transitem com tranquilidade. Eu acho até que eu sou muito privilegiada nesse ponto, porque não tive em 6 anos que estou aqui nenhum problema dessa ordem, né? Eu costumo dizer que candomblé, eu faço candomblé para além do terreiro, né? Eu sou essa pessoa que eu vivo candomblé para além do terreiro. Eu sempre me pergunto onde é que estão todas aquelas pessoas que lotam os nossos terreiros, quando você vai, por exemplo, numa estação de metrô, na Sé, em horário de pico, numa segunda-feira, às 18 horas, às sextas-feiras, e você não vê uma pessoa de branco. Aí você fala... Onde é que estão aquelas pessoas que lotam os nossos terreiros? Porque é fato que os nossos terreiros estão sempre lotados. E aí eu vou dizer onde é que estão essas pessoas escondidas atrás do seu preconceito, atrás da sua limitação e atrás até da sua covardia, né? Porque eu uso meu branco todas as sextas-feiras, quer eu vá a qualquer lugar. Eu uso meu fio de conta cotidianamente, aonde quer que eu vá. Então, eu acho que o que falta, na verdade, e eu sou muito resistente com essa condição de 2%, 3% de contingente, porque a gente sabe que o Brasil é macumbeiro, o Brasil só não tem coragem de assumir isso, né? O Brasil não tem coragem de se assumir macumbeiro, né? Eu sempre conto essa história porque eu trabalho agora na gestão de um CEL, e logo que eu entrei na gestão desse CEL, uma colega de trabalho me perguntou: você tem algum outro cargo na saúde? Eu falei: não tenho, só na educação. Ela: é que eu sempre vejo você de branco, eu pensei que você tivesse algum cargo na saúde. Eu falei: não, querida, eu sou macumbeira também. Então, as pessoas precisam perder esse ranço, esse medo, né? Porque de falar, de se mostrar, né? Eu não perco uma oportunidade. Se a pessoa me pergunta: esse colar que você está usando aí, não é um colar, é um fio de conta. Senta aqui que eu já vou te contar como é que é. Isso, então, eu sou historiadora, né? Sou professora, a gente se empolga, então eu não perco essa oportunidade. Então, eu tenho feito esse trabalho, eu faço parte de uma frente de babalorixás e alorixás que lutam ativamente pela descolonização do candomblé, né? Para que as nossas práticas sejam respeitadas pelo que elas são e não pelo que as pessoas querem que elas sejam, né? Eu costumo dizer que o candomblé ele é preto, e para estar no candomblé e para ser ativista, você precisa vestir uma pele preta. E não se trata, e quando eu digo vestir uma pele preta, não é que o branco não possa estar, ele não pode estar lá e não saber o que ele está fazendo lá. Então, é disso que se trata. É da trincheira que você resolveu lutar, é o lugar que você resolveu defender. Então, quando você tem esse ideal muito definido, fica mais fácil, né? Então, eu estou à frente de uma comunidade que eu digo: você não pode ser de terreiro do portão para dentro. Você tem que ser de terreiro, porque do portão para dentro eu já sei que você é de terreiro.
Eu preciso que você o seja lá fora. Eu preciso que você me represente quando você vai votar e você vote em gente de terreiro. E você vote em pretos. E você vote em gente que, de fato, nos representam. Por que a gente tem uma bancada evangélica de tamanho peso hoje à frente de um país majoritariamente preto? Quem é que está errando? Né? Quem é que está errando? Né? Onde é que estão aquelas pessoas que lotam os nossos terreiros, que não fazem valer as nossas práticas nas urnas? A gente precisa fazer esse movimento, a gente precisa entender que o terreiro ele tem uma ideologia política muito bem marcada. Né? E é de política que nós falamos, porque o que a gente faz dentro do terreiro é política. É uma política de resistência. Né? De resistência de um povo, de resistência de uma identidade, de resistência de uma filosofia, de resistência, né? De reexistência. Quando eu não gosto nem de tratar o candomblé como religião, porque tratá-lo como religião é reduzi-lo a algo que ele não é, porque o candomblé a gente tem mostras de civilização com essa mesma organização há 5.000 anos atrás. Então, a gente não está falando de algo que nasceu ontem, né? O candomblé, claro, guardadas as devidas proporções, forjado no Brasil, mas vejam vocês que no Brasil uma África foi recriada, né? Cada terreiro dentro dos nossos espaços são pequenos países da África recriados. Então, a gente precisa entender que esse povo, né, que foi arrancado, porque foi crime, né? Ninguém convidou pretos e pretas para estarem aqui, foi crime. Né? Esse povo que foi arrancado das suas terras, que foi arrancado dos seus reinos, né? Estes reis e estas rainhas que foram arrancados dos seus reinos, só trouxeram o seu sagrado e eles conseguiram recriar uma África no Brasil a partir do seu sagrado. Olha isso. Olha o tamanho disso. Então, as pessoas precisam se empoderar da sua história, precisam se empoderar das suas raízes, né? O baobá, né? O baobá é a nossa representatividade quando as suas raízes parecem estar para fora, né? Então, é disso que se trata. É olhar o xirê e saber que ele é dançado no sentido anti-horário, porque nós dizemos aos nossos ancestrais que a gente já achou o caminho de volta, e a gente está fazendo o caminho de volta. Então, é disso que se trata. Né? É disso que se trata. A gente precisa falar que as tranças que a gente coloca na nossa cabeça eram rotas de fuga. Olha que magnífico que é isso. Né? Você trançava o cabelo de alguém que num campo de trabalho, ele ali com a sua cabeça baixa, ele estava indicando uma rota de fuga para o seu colega, para o seu companheiro, para o seu irmão, de luta, de resistência. Não, a gente não pode negligenciar e nem reduzir isso, porque nós somos muita coisa juntos. Eu digo todos os dias, eu não acreditaria num Deus que não soubesse dançar. Eu não acreditaria num Deus que não soubesse dançar. Então, eu falo que esse é o meu lugar. E quem resolve seguir comigo tem que saber esse lugar que está sendo ocupado. Porque meu pai, eu sou filha de pai Sidney, né? Pai Sidney costuma dizer, ela é muito rigorosa, mas a minha rigorosidade é do ponto de vista de você saber o lugar que você ocupa. Eu acho que, independente de qualquer coisa, você precisa saber o lugar que você ocupa e se apropriar dele, porque de apropriações a gente já está cheio. Né? De apropriações indevidas a gente já está cheio. Então, nós é que precisamos tomar conta do que é nosso. Eu fiz uma live recentemente e a pessoa me perguntou, você acha que o candomblé está embranquecendo? Eu falei, não, o candomblé está empretecendo. Ele já esteve branco. Hoje ele está empretecendo. Porque as pessoas eu acho que a intolerância religiosa também nos presta até um favor quando ela nos coloca em evidência, porque ela nos dá a oportunidade de falarmos por nós. Então, eu acho que é bem disso que se trata.
E mais uma vez, impecável. Não acho rigorosa, não. A gente precisa dessas batutas, né? Desse estandarte de Logunadé, esse guerreiro, esse general, sabe? Que a gente saiba se colocar. É muito importante. Eu acho que é importante também, Iá, essa minha branquitude, esse meu olho verde azul, vem de um pai italiano, de um sobrenome italiano, mas eu venho de um ventre negro, eu venho de um ventre nascido e criado de candomblé, eu venho de um ventre que criou, cuidou, zelou por mais de 40 anos, né? 50 anos de sua vida, por um Egbe que está aqui em Cotia, muito respeitado, muito amado pela comunidade, cuidamos de muitas pessoas, me emociono toda vez eu estou reaprendendo ainda a poder falar isso, né? Porque ter que falar da Agba há menos de 2 anos da sua ascensão ainda é muito sensível, né? Ela se faz muito presente e a gente, com a presença, a gente ainda, né, deixa as emoções aflorarem. Mas sua contribuição é impecável. E é sobre exatamente esse território que a gente tem que falar. A partir de nós mesmos, a partir de onde estamos, sobre a nossa real história, não sobre a história que colocaram nos livros e a gente tem que aguentar e suportar uma história que nos colocaram, que não é verdade, né? Aonde o nosso povo, aonde os nossos ancestrais foram, sim, sabe? Tirados dos seus lares, tirados dos seus reinos. E aqui, com muito amor e muita criatividade, criou-se uma tradição trazendo muita riqueza para esse país. Porque esta tradição é o alicerce desse país. É palavras, é música, é política, são construções, prédios, gigantes prédios que foram construídos por nossos ancestrais pretos. Agradeço a todos eles que vieram antes de nós, para podermos hoje estar aqui, num momento, sim, muito melhor do que o deles, meu pai. É feio falar disso, mas reconhecendo a luta deles para poder estar no momento protegidos de uma certa forma, tendo direitos de uma certa forma. Temos muito ainda para fazer, muito para ganhar, mas com certeza a chibata é diferente, mas não nos sangra. A chibata é diferente, mas o sangue pode até descer dos olhos, mas é outra dor, né, Iá? É outra dor. Bom, gente, eu acho que eu me empolguei, eu tenho outras pessoas, eu queria pedir para a Rafaela se a gente tem aí a contribuição da internet, das redes sociais. A gente tem um convidado muito querido, o reverendo Lucas, anglicano, né? Como a gente está falando de religiões e a sua diversidade, lembrando que religião é religar-se, né? Do latim, é religar-se ao sagrado, à espiritualidade. Lembrando que dentro do candomblé eu continuo dizendo que é minimizar a nossa tradição, chamá-la de religião. Porém, fico feliz de ter uma religião brasileira com uma ancestralidade africana de deuses, de imperadores, de rainhas e de reis. E aí, Rafaela, a gente tem algum recado? Otumbá, boa tarde a todos. Axé. O Marco De Fiore, ele está falando que sensacional, Iá. Deus dança com certeza. A Cida Ortiz, ela também está aqui falando que ela pleno concorda.
Aí o William tá dando Mutumbá, o Fernando Lei tá dando boa tarde, o William tá dando boa tarde, o Walter Pedroso tá dando Mutumbá, Xé Mutumbá. As nossas redes sociais estão bem cheias de comentários, as pessoas estão gostando muito da live. Tá muito, assim, a Iá me emocionou muito, porque parece muito com a fala da nossa mãe, então, assim, me emociona muito. Eu agradeço muito. Por enquanto é isso, Babá, por aqui. A gratidão é toda minha sempre. Agradeço. Entende, Iá? Entende? Isso é a nossa raiz. Isso é a nossa tradição. Porque a ancestralidade se fala, né, através das nossas atitudes reais, da nossa educação. Essa é a nossa tradição, né? Então, os nossos ancestrais são lembrados nas pequenas coisas. Bom, Rafaela, eu gostaria que você chamasse o nosso convidado. Eu acho que ele mandou um vídeo, ele mandou aí uma apresentação. Reverendo Lucas, sacerdote da Igreja Anglicana, seja bem-vindo. Gostaria de receber aí o seu recado. Então, Babá, o reverendo Lucas, ele teve um problema de saúde familiar, mas mesmo assim ele mandou um vídeo para a gente de um evento que ele fez esses dias, que conta um pouco da história do que ele faz. Então, ele é teólogo, ele é psicanalista, ele é sacerdote de tradição anglicana, especializado em capelania cristã e medicina integrativa. Desde os seus 8 anos de idade, ele segue uma longa trajetória religiosa e espiritual. O Lucas, ele foi escolhido como um dos nossos entrevistados por sua visão peculiar do mundo e da sua atuação. Ele também tem uma visão muito diferente dos padres e dos tradicionais. Ele trabalha com algumas medicinas xamânicas, reiki, são várias terapias, e ele usa tudo isso e ainda engloba o xamanismo, o tibetano, o candomblé, a umbanda. Ele traz algumas vertentes também indígenas, de outras que não são só xamânicas. E, se eu não me engano, ele também traz um pouco de hinduísmo na cultura dele e nos trabalhos dele. Ele mandou um vídeo. William, você pode colocar o vídeo para a gente, por favor? Somos conduzidos por essa luz.
infinitamente maior do que a da primeira. Que as mudanças que estão vindo e que vos geram novos lugares e novas realidades são um presente dela. Obrigado. Agradeço ao reverendo Lucas pela contribuição. E é sobre essa diversidade que a gente precisa compreender e respeitar um pouco mais nas suas vertentes. Somos filhos da natureza e somos diversos. Somos esse múltiplo, esse plural. E falar de espiritualidade, e eu gostaria de pedir logo na sequência para que a Hilda contribuísse, é muito amplo. E a espiritualidade, assim como a natureza, e ouso a falar que talvez seja uma coisa só. O que é o raio de sol chegando, iluminando, que não a espiritualidade? O que é esse ar que a gente respira e se mantém vivo e vital para a nossa sobrevivência, que não seja espiritualidade? Que não é esses mantras cantados de várias formas, em várias línguas, que nos eleva e hoje é reconhecido por universidades, por médicos, por PhDs pelo mundo todo, que essas orações trazem um bem-estar e algumas curas, que não é a própria espiritualidade. E pegando a fala da Yaneide e aí o reforço do Marco, eu não confiaria num Deus que não dança. E a própria dança, né, é o movimento da espiritualidade. Eu gostaria de passar a palavra para a Hilda, e na sequência, se a senhora quiser contribuir, fique muito à vontade, porque daqui para adiante a gente já começa a encerrar, né, a dar as nossas contribuições finais, e já deixo um convite para que a gente retorne num outro momento, ainda com outros convidados que eu deixo também à disposição, como eu ouvi que tem um grupo de líderes, né, de sacerdotes, que à frente defende, né, o nosso candomblé. Passo a palavra à Hilda para que a gente possa se aprofundar um pouquinho mais sobre essa visão da espiritualidade. Bom, quando vocês falaram em não acredito num Deus que não dança, eu diria também que não dá para acreditar num filho ou num fiel que não se entrega. E aí a gente volta a falar um pouco de identidade, né? E a necessidade da gente conseguir discernir o que vem de dentro da alma e do espírito e do que vem da personalidade. Porque, infelizmente, essa confusão reina nos dias de hoje. Fiquemos atentos. Outra coisa extremamente importante de pontuar
é que, embora pequenos em porcentagem, em número, nós sabemos que é a nossa fé, a nossa religião, os nossos orixás, o nosso trabalho que sustenta a vida na Terra. E esse é um propósito que nós temos. Sustentar, dar sustentação a esse planeta. Aos seus verdes, aos seus amarelos, aos seus brancos, aos seus pretos, aos seus vermelhos, aos seus azuis. Aos seus roxos, seus lilazes, cor-de-rosas, e assim vai. Hoje, eu acho que é isso que eu gostaria de pontuar. Agradeço. Axé. E a sua contribuição para a gente ir se despedindo dessa tarde, desse momento muito, realmente muito rico, ao meu ver e ao meu sentir. Eu vou encerrar a minha fala dizendo principalmente do contexto de ser de candomblé, né? O que é ser de candomblé? O que é servir ao candomblé? O que é fazer do seu próprio corpo o seu ibá? Né? Porque nós somos a morada dos nossos orixás. Somos o primeiro ibá. Até porque isso é de dentro para fora. Quando a gente fala em orixá, no candomblé, a gente fala de manifestação de energia, a gente fala de algo que nos habita. E todo o processo que é feito no candomblé é feito para despertar essa energia que já o habita. Então, é a manifestação de um sagrado que já existe em você, né? Ele não pode servir à loucura, por exemplo, porque nós somos Ori também, como bem disse Yailda, né? Ori vem primeiro. Então, quando há interferência de Ori, a entrega ela deixa de existir. Por isso que no candomblé Ori é tão cultuado, né? Por isso que tudo que a gente faz no candomblé, a gente cuida de Ori primeiro, para que Ori esteja em equilíbrio com o seu eu interior, para que as coisas sejam conduzidas paralelamente. Então, eu vejo, às vezes, com muita reserva, e aqui os senhores me permitem, eu tenho que fazer uma crítica, né? Quando eu vejo os meus ancestrais sendo usados, né, para servir de algo palatável a gente branca. Então, é disso que eu preciso falar, né? Que a gente precisa ter esse cuidado e este olhar, né? Quando a gente vê que as nossas coisas elas são vulgarizadas, e não pode, é disso que se trata, é contra isso que eu luto, né? O candomblé me é um lugar muito caro, ele é um lugar muito caro, então eu sempre que posso digo, é o meu lugar. Se alguém pode saudar Iemanjá, sou eu e a Lorixá, é Yailda, é o senhor, dentro do seu território, da sua comunidade, né? Eu posso, o senhor pode, a Yailda pode, o Ogã pode, porque é o nosso lugar de fala. Fora dele é apropriação indevida. Eu quero agradecer muito a participação, agradecer o convite, é sempre uma honra poder falar por nós, eu fico lisonjeada, né? O professor Elcio é um querido, nos conhecemos há mais de 30 anos, né? Ele é babalorixá, acompanhou inclusive a minha iniciação, sabe, de quando eu fui iniciada, então Baba Elcio é um querido, e eu quero encerrar agradecendo e me colocando à disposição sempre, né? Sempre que quiserem, sempre que possível, porque eu gosto de falar. Gosto de falar e gosto de falar por nós, principalmente. Agradeço, Iá. Agradeço as considerações. É importante colocar algumas coisas dentro daquilo que a gente crê, né?
E o lugar de fala também é território, né? E, bom, temos mais algum recado? Temos aí mais algo a contribuir, Rafaela? Ogan precisa da fala hoje. Gostaria tanto que você batesse palma hoje, cantasse um ponto. Rafaela? Oi, Babá. O Marco de Fiore, ele está falando assim, Babá Onirã, muito lindo e relevante. A Karina Souza, ela está dando mutumbá, ela está dizendo gratidão a Iá, que ela está muito emocionada também. Mutumbá, mutumbá, axé, aos meus mais novos, aos meus iguais. Em tempos de tanta dor, né, pai? De tanta perda, né, de um cenário tão nefasto, tão sombrio. Se o senhor me permitir, eu quero colocar uma cantiga de Oxalá para que a gente encerre, pedindo ao Oxoguian que nos livre da angústia, porque é disso que se Axé, trata. chama. Já ia chamar, tem que finalizar com Axé. eles, né? Ei! Olorunque, Jejeu, Orixaguian, Keuaô, Cojoja, Gunã, é uma bata que eu aô, Olorunque, Jejejeuré, Olorunque, Jejejeuré, Bababá e Padomilo, Oxalá. Eu e Essa babá. cantiga Falei, diz que Ogan. Oxoguian Não, tira a babá. angústia do nosso peito. O que eu falei, Axé. Ogan? A bênção de todos e de todas e de A todos. benção, Tumbá. O Edé mesmo, meu norte e minha sorte, possa ser norte e sorte na vida de cada um de vocês. Axé. Que Xangô nos cubra, nos abençoe. Sou filha de Xangô Oxalá. 3 vezes, pai. Com certeza, Meu pai de Logum-Edé, santo o que me brilho. iniciou era de Xangô, Axé. falecido Renato de Airá, madrinha de Oruncó, de Logum-Edé, finada Ligoan, de Xangô, e tomei oiê com o pai Sidney de Xangô, então sou filha de Xangô 3 vezes. Eita, que coisa boa. E que Oxalá nos permita sempre estar em paz, de dentro para fora. Que Oxalá, Ulufã, o Senhor Furufu, grande Senhor Orixalá, nos cubra com seu manto branco de paz, porque nos precisamos muito nesse momento. Axé. Essa é a nossa caminhada de cura. Axé. O meu amor foi em balé a existência de cada um de vocês. Axé, axé. A bênção de cada um, aqui encerramos com a bênção de Oxalá. Agradeço a cada participante, a cada convidado e continuamos com o nosso diálogo sempre que nos for chamado. A bênção. Benção. Bênção, a bênção a todos. Axé, Vá. axé.